bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Toda criança adora ouvir histórias e pode ser a mesma, várias e várias vezes. Quem tem filhos sabe bem do que eu estou falando. Quando ouve uma história, a criança se sente livre para soltar a imaginação, viajar, conhecer, sonhar e aprender. Quando lemos para uma criança, não lemos apenas palavras, lemos imagens, situações, textos e contextos. Através das histórias, inserimos a criança no mundo que vivemos. Contamos a ela sobre quem somos, o que fazemos, o que gostamos ou não gostamos e o que sentimos. Através das histórias, a criança descobre o seu próprio mundo e é calorosamente acolhida no universo de culturas e linguagem. E assim ela vai aprendendo sobre quem ela é, sobre a sua família, sobre o lugar onde vive e dessa forma vai construindo a sua identidade. E para comemorar o Dia das Crianças, o Bate-Papo Literário de hoje tem o prazer de receber uma criança muito especial para mim. Ela tem 9 anos e eu a conheço desde que ela estava na minha barriga. Ela adora ler e veio aqui hoje falar de suas leituras e também contar algumas histórias do livro Para Ti, que estarei lançando no próximo dia 18 de outubro. E o livro é sobre as nossas viagens em família. Portanto, ela é a personagem principal. Estou falando da minha filha, Mariana Marques de Avelar Dalbó. Tudo bom, Mariana? Uhum. Tudo certo? Sim. Tá feliz de estar aqui hoje? Muito. Muito? Uhum. Você prefere que eu te chame de filha ou de Mariana? Dos dois. Dos dois? Uhum. Então tá. Antes de nós começarmos a falar então das histórias do livro Para Ti, do qual você é uma das personagens principais, né? Eu quero falar um pouquinho então das leituras. Quem foi que te incentivou a gostar de ler? Desde quando você se lembra que você começou a gostar de ler? Eu acho que eu comecei a gostar de ler a partir dos 4, 5 anos. É mesmo? E o que te faz pensar que foi a partir dessa época? Porque é quando eu comecei a ler, né? Uhum. E quem foi que te incentivou a gostar? As minhas professoras, tu, Eu mesmo? o pai. Você costuma ler na sua casa? Às vezes. É? E você lembra do primeiro livro que você gostou de ler? O que eu gostei foi esse daqui, ó. Esse aqui que você trouxe hoje? Uhum. Histórias de Niná. Sempre à noite tu lia comigo, quando eu acho que eu tinha 2, 3 aninhos, e eu gostava bastante. Você se lembra da época em que você era bem pequenininha e a mãe estava lendo o livro da mãe, e você deitava do lado da mãe e lia sem saber ler e lia o teu livro também? Você lembra disso? E às vezes você estava com o livro até de cabeça para baixo e continuava lendo. Lembra? Lembra? E hoje, assim, que tipo de livro que você gosta de ler hoje? Você está lendo algum livro hoje? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Que Como é que chama? Se chama Vou Mágico mostrar. Errado. Mostra ali pra gente. Aqui, ó, pode mostrar. O Mágico Errado. Que eu tô lendo esse porque a gente tá fazendo um trabalho na escola que tem que fazer resumo tudo. E a minha professora... A Tia Elô? Como é que ela se chama? Heloísa. Heloísa. Eu chamo de Tia Elô. Ela deu esse livro pra gente interpretar ele e fazer um monte de atividades com ele. Então eu tô lendo ele. E você tem... Aí semanalmente você lê um livro diferente, é isso? Não, tem a biblioteca, que eu vou pegando vários livros. Mas esse daqui parou a biblioteca um pouco pra gente fazer as atividades desse livro. Daí eu acho que alguma semana vai parar isso daqui quando a gente terminar essas atividades e vai continuar a biblioteca. A gente pega um livro, tem uma semana para ler, devolve, pega outro livro e vai indo. O Mágico Errado. Você já leu esse livro? Já leu esse? E qual é a história? Fala sobre o quê? Ele é um mágico. Ele é um mágico que ele foi contratado para coisa de mágica e ele não podia prometer nenhum bicho que ele tirava da cartola,
Porque se ele prometesse, por exemplo, um coelho, ele tirava outra coisa. Então, o livro se chama Mágico Errado por isso. Porque daí ele prometia uma coisa e acabava saindo outra coisa da cartola. E no show dele, ele prometia as coisas e esquecia que ele não podia prometer. Daí ele tirava tudo diferente do que ele prometia. Será que é para dizer que a gente não pode prometer aquilo que a gente não consegue cumprir? De repente essa é a mensagem, né? Mais ou menos. É? Ok, vamos falar então agora deste livro Para Ti. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar por que o livro tem este nome, Para Ti? Porque ele tem várias viagens, né? E para você ler com seu filho. E também porque, por dois motivos, né? Porque é nossas viagens, assim, que é pra você ler, né? E o segundo motivo é que a gente sempre foi pra uma cidade que chamava Paraty. Chama, né? Paraty. E aconteceu uma história lá que deu uma enchente, tipo uma enchente lá que entrou água na nossa casa. E nessa viagem eu não era nascida ainda, mas... Tava na minha barriga. Eu sei porque eu li o livro. Daí eu... fez tipo uma enchente que entrava água nas casas, na da gente também entrou. E daí a água ia até a cintura. Daí o carro também ficou debaixo da água, né? Daí a gente teve que levar para um concerto e tal. E aconteceu isso. E a Carol, minha irmã, e o Bruno, meu irmão, já eram nascidos. A minha avó também estava lá. E aconteceu essa, tipo, uma enchente. E foi logo no começo da viagem, né? A gente não conseguiu, a gente teve que voltar. E era teu aniversário. Foi o dia do meu aniversário também, nunca vou me esquecer. Certo? Então agora a gente vai fazer um pequeno... A gente ia ficar 10 dias lá, mas por causa desse acontecimento a gente só ficou 2. Infelizmente. Então agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta contando mais histórias do livro Para Ti. Combinado? Não, aí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e para comemorar o Dia das Crianças, o bate-papo literário de hoje recebe uma menina muito especial para mim. Ela adora ler e veio aqui falar de suas leituras e também contar algumas histórias do livro Para Ti, que estarei lançando no próximo dia 18 de outubro. E o livro é sobre as nossas viagens em família, portanto, ela é uma das personagens principais. Estou falando da minha filha, Mariana Marques de Avelar Dalbó. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Aliás, você estuda lá, né, filha? Desde pequenininha, né, no IASG. Acho que eu comecei com 4 anos. Você acha que o inglês ajuda nas suas viagens, a falar alguma coisa, a se comunicar? Sim, porque quando eu era pequenininha, assim, antes de 4 anos, eu não sabia falar nada em inglês. Então, daí tu trabalhava lá no IASG também, né? Daí tu me colocou lá para eu aprender a falar inglês e agora eu sei algumas palavras. Muito bom. Filha, voltando então a falar do livro Para Ti, que é um livro sobre as nossas viagens, eu queria que você dissesse pra gente por que a mãe teve a ideia de escrever esse livro. Pelo que eu li no livro, né, é que um dia a gente foi viajar e a gente voltou e tu perguntou do que a gente gostou e a gente falou um monte assim do que a gente gostou, principalmente eu falei de tudo que a gente fez. Daí tu pensou que quando a gente crescesse, né, a gente não ia lembrar disso, daí tu decidiu fazer esse livro Para Ti.
Para ficar nas nossas memórias. Sim, das nossas certo? viagens. Tá, você contou então de uma viagem que você estava dentro da sua barriga. Você se lembra da primeira viagem que você fez fora da barriga? Primeira não, mas a cidade que eu lembro mesmo é o Chile. Ah, o país que a gente foi, o Chile. Sim. E você se lembra que a gente estava no avião lá em cima e aí tinha a Cordilheira dos Andes, que era tudo branquinho. Aí você fez uma pergunta, qual foi mesmo? É que assim, todo mundo chama de Chile, né? Porque é o nome. É o nome do país. Mas como eu era pequena, eu perguntei se ali embaixo era o Chile. Era o Chile. E aí a partir daquele momento todo mundo lá em casa começou a chamar o Chile de Chile, né? Uhum. E você se lembra que lá no Chile, a gente foi visitar de uma casa de um escritor que a mãe gosta muito, ele chama Pablo Neruda. Ele tem uma casa muito especial em Valparaíso, chamada La Sebastiana. Você lembra dessa casa? Que era uma casa muito engraçada? É, porque a gente, né, acha engraçada porque ela tem vários andares. Então, um lugar é a cozinha, outro lugar é o quarto, outro andar é o banheiro. Outro lugar ficava o bar, que ele recebia as pessoas, aí tinha a casa de... Acho que tem uns 5 ou 6 andares a casa. Ele foi construindo a casa, então ela é toda desnivelada, assim. E de lá dá pra ver todo o mar ali de Valparaíso. Você lembra disso? Você tinha só 2 aninhos. Como é que você lembra? Você lembrava ou você leu aqui? Eu lembrava mais ou menos, porque tu já me contou essas histórias várias vezes, daí eu lembro. Ok. E aí, quando você tinha uns 4 aninhos, a gente fez uma viagem muito grande, né? A gente planejou uma viagem para ficar... Nós ficamos mais ou menos um mês fora. 20 dias por aí. 20 dias, acho que um pouquinho mais. Para onde é que nós fomos? A gente foi para Londres, Amsterdã, Paris e Pompeia. Fomos para Itália, lá tem Pompeia, que é uma cidade que ficou debaixo das cinzas, né? Tá, e aí o primeiro lugar foi Londres, foi na época do Natal, a gente foi passar o Natal lá, certo? Sim. E o que aconteceu quando nós chegamos lá na cidade? Quando nós chegamos lá na cidade, percebemos que a minha mala não estava lá. Então perguntamos para o moço se ocorreu alguma coisa. E ele disse que a mala foi para outra cidade. Mas a gente chegou umas 5 da tarde lá. Ele disse que ia chegar aquele dia mesmo, à noite. Daí a gente resolveu dar uma saída para jantar. Quando a gente voltou, a mala não estava lá ainda. Daí a gente ficou meio preocupado. No outro dia a gente acordou e foi fazer um passeio, né? Daí, depois desse passeio longo, a gente foi jantar e tal. Chegamos lá e... Não tava mal ainda. Mas daí no outro dia ela tinha chegado, então demorou uns 2 dias. Aí tu teve roupa para colocar? Graças a Deus que tu levou uma mochilinha, porque aqui tava calor, né? Daí a gente trocou de roupa no aeroporto ainda? No aeroporto, daí eu fiquei com essa roupa, porque tava nessa mochilinha. E no primeiro passeio que a gente fez lá em Londres, que foi naquele ônibus vermelho, né? Que vai parando nos lugares turísticos e tal, aconteceu uma coisa muito inusitada. O que aconteceu? A gente foi dar um passeio, né? Só que a gente não queria dar o passeio tudo de ônibus, porque tinha como ir de barco também. Então, a gente fez um pedaço de cada um. Aí a gente foi primeiro de ônibus e depois de barco. Mas aconteceu uma coisa que, quando a gente foi dar uma passeada depois pro barco, quando a gente botou o pé no chão fora do ônibus, começou a chover uma chuva de granizo. Isso, bem forte, bem forte. E daí nós ficamos todos encharcados. Bem encharcado, né? Principalmente o pai, porque ele estava protegendo todo mundo, aí teve que sair um pouquinho do Exatamente. O que aconteceu? A gente teve que voltar rápido, correndo pro ônibus. Mas o problema é que todo mundo foi pro ônibus, né? Porque estava chovendo. Daí a gente tava lotado o ônibus
A gente perdeu nosso lugar. Sim, daí a gente teve que ficar em pé mesmo, né? Mas, enfim. E aos pouquinhos a gente foi se secando, né? A gente resolveu não voltar pro hotel e A ir minha secando naturalmente. roupa era De de nylon. nylon, daí ela secou mais um pouquinho, mas... É, a mãe ficou preocupada se vocês ficarem tudo doentes, porque tava muito frio, né? Sim. E aí nós passamos o Natal lá. Lembra que a gente foi num restaurante que tinha aquelas coroazinhas, que é o típico Natal deles, né? Tinha uns bombons de surpresa. Lembra disso? E aí no dia seguinte do Natal a gente foi para Amsterdã. E lá também aconteceu uma coisa complicada. O que aconteceu? A gente resolveu tomar um café antes de ir naquelas coisas do aeroporto. Daí a gente tomou um café e foi pro... Era bem cedinho o nosso voo, né? Era às 7, mas nós chegamos lá acho que umas 2 horas de antecedência ou mais. A gente tomou um café, daí demorou um pouco porque cada um queria uma coisa. Daí depois de minutinhos a gente resolveu. Mas daí quando a gente foi ver aquelas, como é que se chama? Foi passar pela alfândega para eles revistarem as... Era tanta bolsa, tanta mala que a gente perdeu o avião. Simplesmente nós perdemos o avião. Nós estávamos de 6 pessoas e nós 6 tivemos que voltar, pegar... Eles tiraram a nossa mala do avião e nós tivemos que voltar lá onde estavam os guichês, o check-in, para fazer um novo check-in, né? Sim. E aí a gente estava com medo, porque era um dia depois do Natal, de não conseguir o voo pra gente ir no mesmo dia, né? E também a moça foi ver se tinha algum voo naquela hora, na mesma hora. Mas não tinha, porque como era Natal, férias, todo mundo estava indo de avião, então os aviões estavam lotados. E aí, nós conseguimos o quê? A moça voltou com uma cara de pena. Mas ela disse que tinha um avião e nós não entendemos a cara de pena, porque a gente ficou feliz. Feliz, né? Mas quando ela disse que era 2.000 libras. 2.000 libras, a gente ficou assustado, mas a gente teve que pagar, né? Porque... Pra ir, né? Senão a gente não ia conseguir continuar a viagem, né? Mas fazer o quê? Coisa de viagem, né, Mariana? Acontece. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta tem muito mais histórias para contar, certo? Ok. Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e para comemorar o Dia das Crianças, o bate-papo literário de hoje recebe uma menina muito especial para mim. Ela adora ler e veio aqui falar de suas leituras e também contar algumas histórias do livro Paraty, que estarei lançando no próximo dia 18 de outubro. O livro é sobre nossas viagens em família, portanto, ela é uma das personagens principais. Estou falando da minha filha, Mariana Marques de Avelar Dalbó. Você reparou que eu não te chamei nenhuma vez de Carol? Vou explicar, é porque a tua irmã mais velha se chama Carolina, né? E o que acontece? A mãe vive trocando, né? Eu tô me policiando aqui para não trocar, ó. Até percebi que eu não troquei nenhuma vez. Mariana, conta pra gente, então, no meio de todas essas viagens... Tá aparecendo aquelas fotos ali? Tá. Não. Acho que tá. Conta pra gente, no meio de todas essas viagens que a gente fez, qual foi a que você mais gostou? Que você mais se lembra, que você mais gostou? Aruba. Aruba? No Caribe. No Caribe? Muito chiquérrimo. Por Tá quê? aparecendo uma foto ali de Aruba. Porque lá, né, a gente podia ir na praia todos os dias, porque só quando a gente acordava estava chovendo, mas depois parava de chover bem quando a gente chegava na praia e a gente gostava disso. Tinha uma piscina bem grande também, eu acho que tinha 2 piscinas. No hotel? E também lá tinha iguana. Ah, tinha umas iguanas. Mas antes vamos falar um pouquinho da cor do mar. O mar tinha uma cor maravilhosa, né? Era um verde água, mais ou menos. Era a cor de uma piscina, assim. Era uma cor de uma piscina, né? Era muito lindo, né? E era bem mansinho, né? Sim, Era bem mansinho. não tinha, tipo, nenhuma água viva, nada. Assim. Tá, e aí você falou então das iguanas.
eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para o pessoal, então, do que essas iguanas, porque na verdade a iguana, ela é símbolo de Aruba, né? Por quê? Porque ela está em toda parte. E eu trouxe o vídeo aqui para mostrar para o pessoal o que aconteceu no nosso hotel. Vamos ver? Tá passando o vídeo ali. Olha lá. Ela faz o lugar da boca, meu filho. Vai mais. Ele tá parindo uma iguana. Que medo. Eu tô olhando ali, tá? Na TV. Olha lá. Isso aí é lá no hotel, né? Lá na piscina, olha lá. Vai, passarinho, sai daí, passarinho. Meu Deus. The Iguanas Party. Vixe, assim andando. Ah, não, 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 não. Vão atacar lá a comida. É, that's because of the I have a food, I know, he wants your dinner. Pega os pratos lá, tira He lá, wants tira your tudo lá. lunch, La Marcia. Bruno, tira tudo que ele vão atacar a comida, Bruno. Calma, Márcio, parece que vocês estão no ataque de Zé. Olha lá. Aí tentar botar mais. Ai, nem morta. Que medo. Que nervoso. Você lembra disso? Hein? Que a gente saiu correndo, a Carol saiu correndo por cima das cadeiras, lembra? Foi bem engraçado. Ô Mariana, e o livro então ele começa com você dentro da barriga, nós indo para Juiz de Fora. Quem é que mora lá em Juiz de Fora? Vô. Que fica em Minas Gerais, né? Sim, as tuas tias, tios, Primos, primos, né? Primas, né? E aí dessa vez você não teve oportunidade de conhecê-los porque você estava dentro da barriga. Então a gente volta, acho que 7 anos depois, você te voltou com 7 para 8 anos. É, acho que foi. em Juiz Foi de ano Fora. passado? Ano passado, acho que já tinha 8 anos, né? Foi que ano? Que mês? Ai, agora eu não me lembro. Foi dezembro. Foi Então dezembro. já tinha 8. 8 anos. E aí o livro então começa, você na barriga, e ele termina também em Juiz de Fora, dessa vez você conhecendo todo mundo fora da minha barriga. Você se lembra? Mais ou Mais menos. ou Eu menos. lembro da segunda vez que a gente foi, né? Que foi ano passado. Então, dessa vez, né? Porque a primeira também estava... que nós passamos em São dessa Paulo, vez eu lembro. na casa da Sara, da minha tia, passamos o ano novo lá. Aí depois nós fomos lá em Juiz de Fora, visitamos Tiradentes, lembra? Que daí nós saímos com charrete, na charretinha, e o moço ia mostrando os cavalo lugares, também. tinha os cavalinhos, o moço ia mostrando, porque Tiradentes é uma cidade histórica, né? Datada da época do ouro. Então, é uma cidade bem antiga e parece que a gente volta no tempo lá, né? Parece que a gente está há 200 anos atrás, né? Agora, eu quero aproveitar que você está aqui, porque além de você ser personagem deste livro aqui, você também é personagem de algumas crônicas do primeiro livro que a mãe escreveu, não é verdade? Sim. Hein? E tem uma crônica chamada As Arteiras, que você é protagonista dessa crônica. Por que essa crônica chama As Arteiras? Porque um dia eu bati a testa, eu acho, a cabeça, acho que foi a testa. Daí eu sempre vi o pai coisa na barca com aquele... A espuma de barba. O gilete? Não, é, gilete. Daí eu fui colocando gelo e colocando gilete aqui. Colocando gelo e colocando gilete. Daí eu fiquei com meia sobrancelha. Aí você acabou tirando a sua sobrancelha. Que arte, né? A Carol também fez uma das grandes também, tá na mesma crônica. O que ela fez? A mãe foi dar uma dormida depois do almoço. E daí ela tava vendo um filme. E no filme a menina tinha cortado o cabelo dela inteiro. E daí a Carol pegou a tesoura, acho que da escola, e cortou o cabelo dela. Meu Deus, foi apavorante. Daí ela foi mostrar pra mãe, a mãe pensou, disse que era lindo porque era na frente, parecia um rabo de cavalo. Daí quando ela virou,
a mãe não acreditou e eu comecei o que? A chorar. chorar. E o pai? O pai começou a rir. E as crianças podem mexer com tesoura, aparelho de barbear? Pode mexer? Não. De jeito nenhum. Filha, nós estamos chegando ao final do programa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o convite do livro, então? Me ajuda. Que dia que vai ser o lançamento? Vai ser dia 18 de outubro. E onde é que vai ser? Vai ser no Centro Municipal de Cultura, Museu Vila Zumblick. E qual o horário? 19 horas, 7 horas. Ok. Então, estão todos convidados para prestigiar o lançamento, certo? E poder viajar conosco através do livro, né? Porque às vezes a gente não precisa sair de casa para viajar, a gente pode viajar através do livro, certo? Muito bom. Obrigada. Beijo. E eu conversei hoje com a minha filha, Mariana Dalbó, que veio ao programa contar algumas histórias do meu livro Para Ti, do qual é uma das personagens principais. E o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!